Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz de Jesus, do nosso Mestre Jesus, possa estar com todos nós. Nós iniciamos sempre lembrando, fazendo aquele pedido, para que as nossas reuniões, as nossas palestras sejam divulgadas da melhor forma possível, por um período maior de tempo. Então, que não se esqueçam de dar o like, porque dessa forma o YouTube vai divulgar o nosso conteúdo, essas palestras, por um tempo maior, por um período maior. Nós também lembramos que nós sempre alternamos temas do Livro dos Espíritos e temas do Evangelho. E que hoje nós vamos tratar de um tema do Evangelho, do capítulo 7, o item 13, é a missão do homem inteligente na Terra. E quem vai nos trazer essas reflexões hoje é a nossa companheira Marisa Correia, integrante do Abrigo Teresa de Jesus, lá no Maracanã. E nós vamos pedir a ela, Marisa, por favor, as suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Uma alegria imensa participar desse momento virtual, desta casa maravilhosa, companheira do movimento espírita, o Lar de Teresa. Que Jesus esteja em nossos corações, sempre. Obrigado, Marisa. Então, agora, para nos prepararmos para as reflexões, nós vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A nossa página de hoje, é uma página do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e tem o título Supercultura. O que essa página nos diz hoje? Ela começa com uma citação de Jesus do Evangelho de Mateus e com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz o seguinte: graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Essa é a citação de Jesus. E, homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça de iniquidade haja transbordado de todos os lados. E o que a página nos diz? Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis da civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes, estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou as cirurgias às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora, realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Agora, inspirados nessa mensagem, vamos fazer a nossa prece, unidos pelo pensamento, apesar de separados pela distância, e nos prepararmos para as reflexões de hoje. Mestre Jesus,
Uma vez mais, mestre querido, lhe agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E nos dissestes que nessas ocasiões estaria conosco sempre. E é por isso que lhe pedimos que nós consigamos nos concentrarmos, mestre querido, e bem aproveitarmos esses momentos que sabemos serem tão importantes para nós. Essas reflexões com seus ensinamentos que são tão importantes, mestre. Que nós as saibamos utilizar quando as situações se apresentarem em nosso dia a dia, em nossas vidas. Muito obrigado, mestre querido. Nós pedimos nesse momento que possamos dar início às nossas reflexões, à nossa reunião de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos pedir agora a Marisa, por favor. A palavra é sua. Mais uma vez, boa noite para todos que estão assistindo hoje e que vão assistir depois também, né? No site deixado aqui. Nós hoje recebemos a incumbência de estudar do capítulo 7º, como o Ricardo já mencionou, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, sob o título de Missão do Homem Inteligente na Terra, que está em curso nesse capítulo 7º, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado nessa visão espírita explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os destituídos de orgulho, desconstruindo toda a potência do homem que se acha poderoso. O pobre de espírito é o humilde, o puro de espírito mesmo, da alma, da nossa alma, não uma coisa do mundo. Pobre do espírito seria esse significado. E no item 13, especificamente, vamos ver esse item: missão do homem inteligente na Terra. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, nós selecionamos uma questão muito conhecida de O Livro dos Espíritos, que vai direcionar a nossa reflexão para esse tema. Nós escolhemos a questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quisemos iniciar com essa reflexão para direcionarmos o nosso estudo de hoje. E aí, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, uma imposição. Não, ninguém foge da encarnação. A nossa destinação, o nosso progresso, a nossa perfeição, alcançar, depende de encarnarmos, reencarnarmos várias vezes, muitas vezes, porque Deus nos impõe isso com o objetivo de chegarmos à perfeição. É o nosso crescimento passando pela encarnação. E fala mais os espíritos. Para uns, essa encarnação é expiação, para outros é missão. Aí que a gente vai fazer o link com missão do homem inteligente na Terra. Porque os espíritos, mais na frente dessa questão, falam assim: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, aqui eles falam que todos nós temos uma parte que cabe a cada um de nós na obra da criação, na criação de Deus. Olha que coisa fantástica isso. E isso é assim que, concorrendo para a obra geral, ele, o espírito próprio, se adianta. Então, enquanto eu contribuo para o crescimento, para essa obra da criação, o aperfeiçoamento da obra da criação, eu me torno um co-criador de Deus, co-criador
eu participo da criação de Deus. E enquanto eu trabalho esse, esse aperfeiçoamento da criação de Deus, nem falo aperfeiçoamento, né? Seria melhor esse crescimento. Eu participo disso, eu também cresço, eu evoluo, eu atinjo patamares mais elevados para chegar à perfeição. Participando. Essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. E no final, Kardec coloca: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária. A nossa ação na obra da criação é necessária à marcha do progresso. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles entrassem em meio de progredir. Então, enquanto eu ajudo na obra da criação, na parte que me toca, eu cresço espiritualmente. Um reforço, né, do que é dito. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. É fantástico isso. Tudo se encadeia, tudo é solidário. Nós não fazemos parte separada da natureza criada por Deus. Nós fazemos parte dessa natureza. Nós concorremos para o aperfeiçoamento, para a melhoria da criação de Deus. E isso faz com que eu me eleve, eu suba patamares, eu suba degraus na minha evolução. É fantástico pensarmos nisso. Então a gente pensa, missão do homem inteligente na Terra passa por isso. Não é você ser inteligente e usar a sua inteligência exclusivamente para o seu interesse, não. Você tem que participar da obra da criação. Você tem que estar incluso. Você tem a inclusão, né? Tão em moda atualmente, né? Isso também na obra da criação. Você está participando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Kardec coloca também essa informação que é valiosa, né, trazida pelos mentores espirituais. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Na infância da humanidade, o homem primitivo, né? Quando a Terra ainda era uma Terra, um planeta primitivo, e nós éramos primitivos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal. Então, nós temos mais do que o animal, que o animal é horizontal, horizontal o crescimento do animal é horizontal. O nosso, nós recebemos mais do que isso, mais do que Deus deu ao animal. Porque o que acontece? Deu mais do que ao animal, deu o desejo incessante do melhor. Nós possuímos em nós esse germe divino que nos impulsiona para o progresso. É um germe divino, é o Deus em nós. Jesus falou: vós sois deuses. Essa essência divina que nós possuímos. Então, nós temos mais do que o animal. Deus outorgou a cada um de nós mais do que outorgou ao animal. O desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Nós desejamos melhorar, então nós vamos pesquisando a humanidade, nas eras da humanidade, a evolução do espírito humano aqui na Terra foi procurando melhorias. Isso está em cada um de nós, porque Deus nos criou assim.
que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. Olha que espetáculo isso. Isso que faz com que o homem é levado pela vontade de melhorar, descobertas. Eu pensei em Cristóvão Colombo. Você imagina a pessoa se lançar num mar desconhecido, não sabia o que que tinha do outro lado do oceano, e se lançou ali com toda a sua frota de navios, né, de naus, e ele se lançou para descobertas para a humanidade. A coragem, a vontade de fazer novas descobertas, as invenções. Quantas pessoas que, com uma missão de inteligência na Terra, do homem inteligência na Terra, se dedicaram a invenções maravilhosas que facilitaram a nossa vida aqui na Terra, ao aperfeiçoamento da ciência. Magnífica vida de cientista, estudarmos a vida dos cientistas, sempre preocupados através da observação, descobertas maravilhosas, né? Isaac Newton, quando viu uma maçã caída, Isaac Newton fazia essa experiência numa época de pandemia. Ele teve que deixar a universidade onde ele trabalhava e foi para o interior, porque era uma época de pandemia, ele se isolou. E lá ele viu, observando, uma maçã caída da árvore. E foi ali, naquele instante, olha que coisa maravilhosa, naquele instante que ele começou a idealizar a lei da gravidade. Quer dizer, a cabeça pensante desse homem inteligente que em tudo tem esse impulso de fazer novas descobertas, porquanto é a ciência que proporciona o que falta ao homem. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Aí a gente já vê isso. Isso é um item essencial para estudarmos. A inteligência se lhe engrandece e o moral se lhe depura, porque a gente não pode só crescer na inteligência, depende também do moral. Na Lei de Progresso, né, do Livro dos Espíritos, nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, fica claro isso que os Espíritos diz, que primeiro vem o progresso intelectual, mas isso impulsiona o progresso moral, porque você raciocina, você conhece a verdade, e aí você tem ensejo de melhorar moralmente, entende a necessidade de melhorar moralmente. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, aquele homem primitivo que só caçava, não tinha nenhuma casa construída, vivia nas cavernas. O objetivo dele era catar alimentos, né? E se preservar das intempéries. E hoje, como que nós estamos vivendo? Qual é o nosso objetivo na vida? O que que nós estamos construindo para a nossa vida? E aí nós vamos chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, item 13, a missão do homem inteligente na Terra, com uma mensagem de Ferdinando, o espírito protetor. Ferdinando nos afirma que se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então,
Se você possui essa inteligência, se Deus promoveu em seus desígnios, fez que você nascesse com uma inteligência superior, mas aí a gente pensa em todo nível de inteligência. O que você pode usar é para que você utilize para o bem de todos. Nunca fechando em si, nunca só pensando em si. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Você recebeu isso de Deus. Você já conquistou patamares intelectuais, cognitivos. Mas e isso? Para que você está usando isso? Como você está usando isso? E o Ferdinando fala sobre um exemplo muito significativo, a enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante. Ele pensa assim, num canteiro, numa lavoura. O jardineiro entrega, seria um jardim. O jardineiro entrega a enxada ao seu ajudante. O objetivo é que o ajudante revolva aquela terra, né? Afofe a terra, prepare aquela terra para receber a boa semente. Esse é o objetivo. O que que ele quer? Que o ajudante trabalhe aquela terra para receber a semente. Mas e se o ajudante pegar aquela enxada e, ao invés de trabalhar a terra, erguer a enxada contra o jardineiro, contra o seu patrão? Aí o Ferdinando compara ao homem que recebe essa inteligência de Deus e usa contra Deus. O homem que fica orgulhoso de si mesmo, o homem que não aceita a providência divina, que se afasta cada vez mais das leis de Deus. E Ferdinando fala: pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Porque tem homens que trabalham para isso. E Ferdinando faz esse alerta. Mas mesmo que a gente não seja uma grande inteligência, uma inteligência mediana, normalmente somos assim, e como nós estamos usando essa inteligência a favor do nosso irmão, a favor da sociedade, a favor da humanidade? E aí Ferdinando fala: não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Ele compara isso. Quantos homens estão levantando a enxada da vida, da sua inteligência, do que recebe de Deus, para diminuir a ideia de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nosso Pai de amor e bondade, que é Deus. E aí nós pensamos, quando eu estava fazendo essa leitura, eu pensei em trazer alguns exemplos práticos para conversarmos um pouco sobre situações de inteligências especiais, de missão do homem inteligente na Terra. Todos nós temos um nível de inteligência, a não ser as pessoas que passam por uma expiação, uma provação mais difícil, que tem essa limitação de inteligência. Mas eu pensei, primeiramente, em Alberto Santos Dumont. É interessante a história de Alberto Santos Dumont. Ele nasceu em Minas Gerais no final do século XIX, 1800 e pouco, e ele tem a sua infância nas fazendas do pai. O pai era um cafeicultor, homem rico, tinha muitas terras, muito dinheiro. Mas ele, como vivia na fazenda, ele foi alfabetizado por sua irmã até os 10 anos. Foi alfabetizado, não, foi a escolaridade dele, ele foi alfabetizado pela irmã, e a escolaridade dele até os 10 anos foi orientada por sua irmã mais velha, até os 10 anos.
Ele nunca teve assim, ele nunca sobressaiu na sua inteligência. Mas ele, lá na fazenda, observava as máquinas da fazenda, ele observava os motores, a tecnologia o fascinava. Nos estudos, ele era médio, mas na tecnologia das máquinas, ele era fascinado por aquilo. E sempre observava, sempre vendo como acontecia o movimento daquele motor. Ele nunca se destacou nos estudos. Chegou, não chegou a terminar o seu curso de engenharia, nunca se destacou, mas nunca diminuiu a sua paixão pelas máquinas. Nunca. Cresceu com essa paixão e sempre teve um sonho, o sonho de voar. E foi por isso que ele, largando o curso de engenharia no Brasil, ele foi morar em Paris. A família era rica, ele teve condição de morar em Paris. Lá, ele construiu, abriu um hangar, uma oficina para construção de aeroplanos. Na ocasião, primeiramente, balões. E ele começou a construir balões. Ele projetou, ele construiu nesse seu hangar particular e ele pilotou balões dirigíveis com motor a gasolina. Foi inventor do balão dirigível com motor a gasolina, contornando a Torre Eiffel em 1901. Aquilo foi um fenômeno. Paris, o centro da ciência, o centro do mundo de então, vendo aquele homem construindo aquelas máquinas que voavam, dirigidas por ele. E ele chegou a inventar, né, o 14 bis, o Demoselle, e ele foi fazendo invenções. E ele tinha um reconhecimento, uma admiração incrível. Recebeu prêmios, os prêmios mais notáveis da aviação da época. Santos Dumont recebeu esses prêmios, inclusive prêmios financeiros, que o ajudaram mais ainda as suas pesquisas, as suas invenções. Era uma das pessoas mais famosas do início do século XX, Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, o mineiro brasileiro. E esse homem que estava no auge das suas invenções, maravilhado, trabalhando a benefício da humanidade, invenções que hoje a gente vê o progresso que aconteceu, né, das invenções do avião, como que isso, aquele início ali de Santos Dumont, que valor teve aquilo? Enorme mesmo. Mas, nas vésperas da Grande Guerra Mundial, Santos Dumont viu aeronaves sendo utilizadas para jogar bombas em países inimigos. Aquilo foi uma tristeza para Santos Dumont. Não era isso que ele sonhava, não era isso que ele queria. Ele sempre desejou a união dos irmãos de todas as nações. Ele nunca quis fronteiras, nunca, guerra, então, nunca, nunca, não pensava nisso. Ele só queria o bem da humanidade, que essas invenções trouxessem o bem da humanidade, a comodidade da humanidade, diminuísse as distâncias, nunca fosse usado para a guerra. Aí, nesse instante, na vida de Santos Dumont, começa a guerra íntima, porque aquele sonho que ele acalentava desde a infância se transformou num pesadelo. E, infelizmente, Santos Dumont ficou cansado de tudo, fechou o seu hangar, não queria mais trabalhar nas invenções e, com depressão, voltou ao Brasil. Passou uns tempos do Brasil, depois ele voltou para a Europa outra vez, esteve internado, depressão.
de ver os aviões sendo usados para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial. E aquilo foi trazendo uma tristeza profunda para ele. Cada vez mais ele se deprimia com isso. Esteve internado na Suíça, esteve internado na França para tratamento, tentou suicídio, até que em 1931 um sobrinho foi buscá-lo. Lá na França, ele estava na França, e o sobrinho foi buscá-lo e trouxe para o Brasil. Chegando ao Brasil, Santos Dumont se alojou no Guarujá, num hotel no Guarujá, mas deprimido, e o sobrinho estava ali junto dele para que ele não tentasse o suicídio outra vez, ele estava com uma depressão profunda, mas deve ter acontecido uma coisa, porque aconteceu naquele momento ali a revolução constitucionalista contra o governo de Getúlio Vargas. E os aviões foram usados para a, o momento ali, né, de depor o governo, de oposição ao governo instituído. Então, aquilo trouxe para Santos Dumont uma tristeza enorme, até no Brasil, porque lá na Europa ele tinha visto a Primeira Guerra Mundial. E agora, no Brasil, isso também ocorrendo, os aviões sendo usados para destruir irmãos, e aquilo trouxe para ele uma tristeza tão profunda, que um ano depois, em 1932, ele se suicidou. Santos Dumont se suicidou no Guarujá. E ele ali, naquele momento, ele entrou numa dificuldade imensa, porque ele não aguentou, ele não teve forças para reagir. Ele faltou a ele essa conexão com Deus, conexão com a espiritualidade. Ele era um homem de grande inteligência, de grande amor pela humanidade. O seu patamar estava elevando para a sua evolução, mas ele não teve forças. E ele, numa carta, para a gente entender o que aconteceu com ele, numa carta não, por telefone para um amigo José de Oliveira Orlandi, eu vou ler para não errar o que ele escreveu. Ele falou assim, desculpem, ele falou no telefone: meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Porque fiz essa invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita de guerra. Olha a ideia dele. Como ele estava atordoado com isso. Ele não teve forças para se conectar e vislumbrar que, mesmo até hoje, os aviões são usados para guerra, mas até hoje, quantas distâncias diminuíram, quantos irmãos se aproximaram pela invenção do avião. Se essa visão tivesse chegado a Santos Dumont, ele talvez não tivesse cometido suicídio no final da sua vida tão grande, tão grandiosa. E aí a gente fica pensando se Santos Dumont teria uma receita. Existe um manual que traga esse esclarecimento para a pessoa não entrar nesse desequilíbrio tão grande. O que que pode ser usado? O que que pode ser usado como um manual para te livrar disso? E aí a gente pensa no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 16, que era um manual e já estava no mundo, porque Kardec já havia trazido a terceira revelação. Os livros de Kardec já estavam lá, o Evangelho segundo o Espiritismo já estava lá. E aí
No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 5, está assim, ó, Kardec coloca: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio. Então, Santos Dumont tinha a possibilidade. Isso serve para lição para cada um de nós. Quando nós passamos por uma dificuldade muito grande, e em vez de usarmos a nossa inteligência para o bem da humanidade, não temos forças para reagir, usemos a doutrina espírita, consoladora. E todos nós temos o nosso anjo guardião, o nosso anjo de guarda, que pode trazer essa verdade maior, esse consolo, esse apoio, essa sustentação para cada um de nós. Aí nos lembramos também de Kardec, grande inteligência, a missão do homem inteligente na Terra. Kardec cumpriu a sua missão, muito inteligente. Codificou a doutrina espírita com perguntas inteligentes, elaborou os livros num espaço pequeno de tempo, mas fez com brilhantismo, cumpriu a sua missão de um homem inteligente na Terra, trazendo a terceira revelação divina para todos nós. Que possamos sempre nos lembrar, agradecidos a todos esses grandes homens, mesmo que alguns tenham fracassado e outros superaram as dificuldades, como Allan Kardec, que sirva de exemplo para nós. E nós não lembramos do Consolador, a questão 204, que Emmanuel escreve, né? Psicografia de Chico Xavier. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O sentimento e a sabedoria, unindo essas duas asas para crescermos, galgarmos sempre novos degraus, atingindo a nossa perfeição. E vamos encerrar lendo mais um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, Ferdinando, lendo mais esse pedaço. A inteligência é rica de méritos para o futuro, não tenhamos dúvida disso, mas sob a condição de ser bem empregada. A inteligência para ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem der a se servir-se de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Seria fácil para os espíritos fazer que a humanidade avance se todos os nós, usando a nossa inteligência, fosse para ser bem empregada a benefício de todos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades. Abusa da inteligência. No entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, a gente tem que saber, nós estamos aqui para contribuir com a parte que nos toca na obra da criação, usando a nossa inteligência, colaborando com o bem de todos, com o bem da humanidade. E aí, Ferdinando fala: não vos ensoberbeis do que sabeis. Não. Sem orgulho, sem sentir poderoso. Não, não precisa disso. É estar a serviço do outro. É lavar os pés do outro como Jesus lavou. Encerrando a frase que Ferdinando bota:
Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Todos nós temos essa missão de contribuir para o bem da humanidade, para o bem de todos. E com isso, nós também recebemos em nós o conhecimento suficiente para nos elevarmos. Que Jesus possa estar conosco. Deus de amor e bondade, sempre nos amparando. A todos, uma boa noite. Muito obrigado por essas palavras que você nos trouxe, por essa exposição tão importante para todos nós, com mais esse tema do Evangelho, do que todos nós tão bem refletimos agora, né? Muito obrigado por essas suas palavras, Maria. Nós agradecemos também a todos que estão conosco todas as semanas, no Lar de Teresa, nessas nossas palestras, que são tão importantes, né? E com tantos palestrantes que nos trazem esses conhecimentos que servem para nós, para o nosso dia a dia, para essa nossa caminhada, né? Que é o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui. Nós renovamos o nosso convite para a semana que vem, né? No mesmo horário, às 7 horas, em que nós vamos tratar o nosso tema especial do mês. Nós alternamos Evangelho e Livro dos Espíritos, mas na semana que vem nós vamos tratar, né, por conta da data, do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Tá? Então vamos fazer agora, né, encerramos a nossa reunião sempre com a nossa oração e agradecendo aos nossos benfeitores e a Jesus por podermos ter estado aqui juntos. Vamos então agradecer todos juntos mais uma vez, emanados pelo pensamento. Mestre querido, é com muito amor no coração, mestre, que nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por essas reflexões, por entendermos que os recursos nos são dados para que os utilizemos no bem de todos que caminham juntos, de nossos companheiros, que nós possamos também, mestre querido, pedir para que todas as nossas inteligências somadas possam se unir para pedir a paz, para trabalhar pela paz, como era o desejo também desse exemplo que Marisa nos trouxe, do nosso Santos Dumont, que com tanta inteligência nos trouxe o avião, com o objetivo de nos trazer a paz, de nos unir, que nós todos sempre utilizemos as nossas inteligências com esse objetivo. E mais uma vez, mestre querido, em nome de nossos benfeitores, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a reunião de hoje, essas reflexões, que assim possa ser, né? Graças a Deus. Graças a Deus.